Nossa, mas esconderam umas coisas pra esse lançamento aí que nesse primeiro episódio já deixou um negócio interessante. Olá, assistidores de anime de plantão, eu sou o Robin e hoje nós vamos falar de Saihaten no Paladin ou Faraway Paladin, a estreia da Crunchyroll que pra mim dá o que falar, viu? Promissor. Mas antes de eu explicar porquê da minha opinião, já vai logo se inscrevendo no canal caso você não tenha feito isso antes, dá o joinha também porque ajuda bastante a crescer aqui e pense em ativar o sininho porque é bom também. Agora, vamos pro episódio. Esse é o primeiro episódio do anime, então não temos tanta coisa assim pra falar de desenvolvimento, mas eu posso falar da apresentação dos personagens, que foi muito boa. Primeiro, a gente não tem uma ordem certinha, cronológica, como eu gosto, mas que explica muito bem o que aconteceu. O personagem principal é o Will, e ele é um humano que por acaso lembra da vida passada dele, e esse detalhe não foi colocado em nenhum dos resumos, o que é muito legal. E basicamente, ele reencarnou ali, de algum jeito, como um bebê em um mundo sendo criado por 3 criaturas místicas, um fantasma chamado Gus, uma múmia chamada Mary e um guerreiro esqueleto chamado Blood. Nesse caso, os 3 formaram meio que a família dele, porque são os únicos seres que ele conhece depois dessa reencarnação. Ele é criado por eles, principalmente com lições de magia, gramática, escrita, como cuidar da terra, como guerrear, como se tornar uma pessoa mais forte e coisas assim, que são comuns dentro desse espectro ali medieval estranho com florestas e coisas a serem caçadas que o anime passa. No caso, a história do Will é sobre como ele lembra das coisas que aconteceram, como ele entende o que tá acontecendo ali, mesmo quando ele era um bebê, e sobre quantas perguntas ele tem sobre ter reencarnado ali e surgir naquele mundo sem uma explicação, mas principalmente sobre as coisas que não contam pra ele. Esses 3 guardiões dele que eu falei no começo têm muitos segredos, e por mais que eles ensinem ele coisas sobre a vida, alimentem, ajudem, tem muitas coisas ali, e esse episódio é contado sobre uma das aventuras muito ruins que ele fez, sobre como a Mary, a múmia, sempre sumia em horas específicas pra rezar pra deusa dela, já que lá eles têm deuses pra cada coisa, e o Will não era permitido entrar naquele cômodo quando a Maria tivesse, nem nada assim. Só que, como curiosidade de criança, ele foi lá e ela tava queimando. Porque, agora sim, a gente entra na explicação dos deuses. Existem vários deuses, assim como questões olimpianas ou sobre deuses nórdicos e coisas assim, que existem vários deuses, é uma questão politeísta, em que eles têm a deusa da terra, deusa mãe, alguma coisa assim, que é venerada pela Maria. Só que, como os 3 são criaturas semi-mortas, né, não vivas, eles fizeram um contrato com o deus da morte pra continuarem assim, já que eles tinham guardado rancor no coração quando eles morreram. E a deusa da terra, que é venerada pela Mary, é inimiga desse deus da morte. Então toda vez que ela vai lá fazer as rezas dela, o corpo dela entra em chamas. Então é por isso que não queriam que o Will descobrisse, porque é perigoso e tudo mais, mas ele foi lá e tentou resgatar ela, queimou os braços, e isso dá toda uma abertura pra contarem, né, sobre toda essa questão deles, mas muito raso, e principalmente com nossa menino, calma, você não pode fazer isso, por favor, nos obedeça, você obedecia também. E basicamente isso, as lições ensinadas pro Will nesse episódio vão mais ou menos de quando ele nasceu até ele ter uns 8 anos, mais ou menos ali, e que incluem mágica, com o Gus, em que ele aprende as palavras mágicas, que são coisas que você coloca em intenção, realmente como a base da mágica que a gente entende, por mais que não exista ali, que é materializada naquele mundo deles. Ele realmente escreve palavras no ar, se você pronunciar do jeito certo elas acontecem, tem várias cenas de batalha com isso, tanto que ele batalha contra o Blood depois de muito treinamento, juntando essa mágica e o treinamento de espada dele pra forma caráter mesmo, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem no episódio. A gente tem essas informações sobre o Will, a gente tem algumas informações sobre esses 3 guardiões dele, e não temos muito sobre o mundo ainda, porque exatamente o Will não sabe sobre o mundo. Agora vamos pra minha opinião desse primeiro episódio. Eu curti pra caramba esse anime, apesar dele não ser muito rápido. Pelo menos pelo primeiro episódio deu pra perceber que a gente vai descobrir muitas coisas aos poucos. Muitos acontecimentos foram retratados ali dentro desse episódio. Eu passei aqui de leve também, porque se você quiser saber tudo, você tem que ver o episódio, gente. Isso aqui é só um review. Mas achei interessante a forma de contar. A primeira parte do episódio é um pouquinho expositiva demais pra mim, mas o resto realmente tem aquela fórmula de você não fala, você mostra, que é muito melhor. Então, são personagens muito interessantes, cada um deles já apresentam características e personalidades fortes desde o primeiro episódio. O Will tem uma determinação específica, esses 3 guardiões também têm. Cada um tem a sua história, dá esse quesito de mistério também pra você descobrir o que cada um fez. E eles dão uma palhinha, assim, da vida deles enquanto eles eram vivos também. E eu achei isso muito bom. Como é um anime que tá saindo nessa temporada e eu normalmente vejo todos eles, eu me empolguei pelo menos com esse, porque alguns dessa temporada não estão tão bons assim quanto eu esperava, não é mesmo, Visual Prison? Mas é isso por enquanto, gente. Pra mim, esse anime tá com uma boa qualidade de animação. E em questão de música, a abertura termina ali no final do episódio e ela é interessante. Um pouquinho shonen, é
aquela cançãozinha que a gente sempre tem mais ou menos o que vai acontecer, várias imagens, muitos personagens, coisas que ainda não vimos, mas não dá pra analisar a visão dela. Eu gostei da música, é isso por enquanto. É isso, gente. Acho que eu não tenho muito mais o que falar e só mandar vocês verem o anime, ok? Tchau, tchau!